No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo no arrebatamento. Ele se faz presente em tua vida, creia. Operando em nossos corações, trazendo sua vida, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça, irmão Carlinhos, ministrando sua graça e amor. Os feridos e almas são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados por Deus, pois o Espírito de Deus está. Você está aqui, não glória ao Senhor, aleluia! O Espírito de Deus está aqui. Ele se faz presente, sinta, operando em nossos corações, aleluia, trazendo sua vida e poder, ministrando, cantem, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Direção do pastor. Oramos ao Senhor, feche seus olhos. Nosso Pai Celestial, em cuja presença nos encontramos, estamos gratos a Ti, ó Deus, por podermos mais uma vez estar reunidos em nome de Jesus Cristo. Eu creio que cada vida veio com este propósito, Senhor, de adorar e exaltar o Teu santo nome, de procurar socorro em Ti, abrigo em Ti, vida em Ti, Senhor, porque tudo que necessitamos está em Ti, está no nome do Senhor Jesus, está na pessoa bendita dEle, manifestada na forma do Espírito Santo. Então ajuda cada alma aflita, oprimida, desanimada e angustiada. Que o Teu poder, Senhor, resplandeça como uma luz de glória, uma luz sobrenatural, uma luz dos céus, resplandecendo esse grupo de irmãos, resplandecendo cada alma, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Tu és a nossa luz, Jesus, a luz da vida. Então, onde a luz está, as trevas têm que
Senhor. Deus abençoe. Precioso nome do Senhor Jesus. Ainda de pé. Abra as Escrituras Sagradas. São João, capítulo 17. São João, capítulo 17, versículo 20. E depois, Atos, capítulo 2, verso 47. São João 17, 20 diz: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. E Atos 2,47 diz que, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Pai celestial, é tua preciosa palavra, ela possa, Senhor, ser projetada pelo Espírito Santo em cada coração. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Podeis aceitar. Agora todos procurem tomar o seu devido lugares. Vamos evitar as andanças, né? E ouvir a palavra do Senhor. É a coisa mais importante e gloriosa que Deus tem dado a nós. Sem a palavra não há vida. A vida está na palavra. Tivemos culto hoje com os jovens, né? Os pais encaminham os jovens para o culto, por favor, né? Peçam, orem, e que cada moço e moça participe dos cultos de juventude aqui, quando nós nos reunimos para isso, viu? Atos dos Apóstolos apresenta-nos uma série de homens e mulheres, como falamos outro dia aqui, homens e mulheres sobrenaturais. Eles estavam equipados com o poder do Espírito Santo, e isso fazia daqueles homens e mulheres comuns seres sobrenaturais. Uma que o próprio Jesus falou, a Bíblia fala em João capítulo 1, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O Espírito Santo te faz ser um homem ou uma mulher sobrenatural. Deus coloca-nos qualidades sobrenaturais. A começar com 2 Pedro capítulo 4, capítulo 2, ou 1, verso 4, diz que mediante as suas grandíssimas e preciosas promessas, Ele nos fez participantes da natureza divina. Então Ele coloca lá no versículo 7, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, amor divino, e dá o selo do Espírito Santo. Tu te torna um ser sobrenatural. O teu interior, morando mesmo no tabernáculo de carne, mas mesmo em um tabernáculo de carne, 2 Coríntios capítulo 5, sabemos que se a nossa casa deste tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nós já temos, quando este se desfizer. Nada então surpreende Deus. Deus preparou tudo de antemão. E isso não foi há 5.000 anos atrás. Foi antes da fundação do mundo.
mensagem, o sinal. O profeta nos fala aqui. Deus é eterno. 107. O sinal eterno é a vida eterna através do Deus eterno. E qualquer coisa que tem um começo tem um fim, exceto Deus. E Deus é a única forma de vida eterna que há. E quando Deus coloca o seu Espírito Santo em você, o qual é Deus, e quando Deus se coloca dentro de você, você é tão eterno quanto o próprio Deus. Porque você se torna uma parte de Deus. Cada um aqui que recebe o Espírito Santo carrega uma medida de Deus, uma partícula de Deus. Você se torna um pequeno Messias do Senhor. Você se torna um filho e uma filha de Deus, e você está mostrando sua palavra. E o profeta diz: eu estou me sentindo religioso. Glória a Jesus, aleluia. Isso é verdade. Deus mesmo se identifica. Você tem vida eterna. E é Deus, e é isso, é Deus em você. E esta palavra é Deus. E esta palavra vive e se reproduz. Exatamente o que Deus ordenou para cada era. Você o tem. O Espírito Santo sendo mostrado. O Espírito Santo, a palavra tem sido vivificada em você pelo Espírito Santo para vindicar esta era que está passando da morte para a vida. Tu passa a ser um ser sobrenatural. Amém, Jesus. E estamos a caminho de algo mais. Deus não vai nos deixar da forma que estamos. Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Os homens e as mulheres no livro de Atos dos Apóstolos, eles carregavam consigo algo tremendo e glorioso, que era a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles nunca buscavam ser reconhecidos por outras pessoas. Eles eram conhecidos e reconhecidos tanto dos céus quanto do inferno. Eles carregavam somente uma coisa, e o desejo deles era exaltar a Jesus Cristo, enquanto estivessem vivendo em um corpo de carne. Eles davam toda preeminência a Jesus Cristo. Eles não eram conhecidos como batistas, metodistas, luteranos, católicos, não assembleanos. Não! Eram conhecidos como filhos e filhas de Deus. A igreja primitiva possuía uma visão pelo Espírito Santo de como fazer a obra de Deus. O Espírito Santo tinha toda a liberdade de atuar em cada área da vida deles, em todos os aspectos, porque Deus quer uma igreja sobrenatural. Igreja nominais está cheia, denominação está cheia. Deus não está satisfeito com isso. Deus está satisfeito com sua palavra. E Ele quer ver esta palavra manifestada em vidas humanas. E você é um desses candidatos que o Espírito Santo selecionou para fazer parte da igreja sobrenatural. E quando isso adentra-se em nós, Deus nos coloca, como Efésios 6, assentados em lugares celestiais. E na linguagem do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 a seguir, nós nos tornamos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, pedras vivas.
sobrenatural. A igreja é um elemento sobrenatural. Quando os judeus rejeitaram o seu Messias, e a igreja veio através de Pentecostes, o foco do diabo voltou-se contra a igreja. Mas como você sabe, somos bem ensinados, a igreja não foi fundamentada em cima de Pedro, de João e de Paulo, sob a divina revelação. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja carrega o nome de Cristo associado a ela. Hoje, os homens querem associar o seu nome a uma denominação, a uma igreja que eles fundaram. Igreja fulana de tal, fundada no ano tal. É isso. A igreja foi fundada pelo Espírito Santo. Não por um missionário, não por uma pastora, pelo Espírito Santo. Uma igreja fundada por homem quer o que? Quer buscar a sua própria glória, o seu próprio nome, a sua própria denominação. Eles trabalham para si mesmo, para o seu império pastoral. Os homens de Deus da igreja de Atos dos Apóstolos eram homens destituídos de ganância financeira. Eles viviam na simplicidade do Evangelho de Jesus. Deus se encarregava de protegê-los, de livrá-los, de suprir toda e qualquer necessidade. Os líderes de igreja hoje, os pregadores hoje, eles querem ficar em um ângulo aonde o povo lança o seu olhar, aonde as câmeras, os holofotes ficam projetados para eles. Eles ficam no ângulo aonde o foco seja a pessoa deles. Mas João nos ensina: convém que ele cresça e nós venhamos a diminuir. Já nos dias de Jesus, ele enfrentou esta situação. Em São Mateus capítulo 23 e versículo 12, Jesus advertiu: todo aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. A igreja de Atos dos Apóstolos não era uma igreja mundana, política, materialista. Era uma igreja separada, santificada, viva. Fazia e era a diferença no meio de um mundo pagão. Para vocês terem uma ideia, só em Roma, naqueles dias, tinha em torno de 400 templos pagãos. Os cristãos fizeram a diferença, atraíram aqueles pagãos não somente através da pregação do Evangelho, mas pela vida de Cristo neles. Os próprios pagãos diziam uns para os outros: vejam como eles amam uns aos outros. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. A igreja de Atos dos Apóstolos foi a igreja que Deus sempre desejou que fosse. Não foi o homem que a instituiu. Sendo ela um elemento sobrenatural, então Deus se encarregou de acrescentar aqueles que haviam de se salvar. O mesmo Pedro que disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas isto te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E aquele coxo andou, saltou. Esse mesmo apóstolo Pedro também disse para Ananias: tu vai cair morto agora. Lá vem Safira: tu vai cair morto agora. Viu? Na igreja apostólica tinha isso. Era uma igreja perseguida, rejeitada,
açoites, alegre com as prisões, alegre com os bens sendo espoliados, porque eles procuravam por uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Amém. Glória a Jesus. Acrescentava a igreja aqueles que haveriam de se salvar. Hoje é diferente. Hoje os ministros, pregadores e líderes estão preocupados em encher igrejas. Não importa quem é, como é encher as igrejas. Jesus ensinou diferente. Hoje eles querem igreja de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 membros. Amém. Se for pelo Espírito Santo, pode ter 100.000, 1 milhão, 2 milhões. Se for pelo Espírito Santo. Tá? Se for pelo Espírito Santo. E bem entendido. Se o Senhor acrescentou os que haviam de se salvar. Mas para a igreja apostólica, a preocupação não era o tamanho, o número de membros. Eles queriam ver pessoas salvas, pessoas rendidas a Deus, pessoas que faziam a diferença, pessoas separadas do mundo, pessoas que amavam umas às outras. Enquanto eles não estavam preocupados com o tamanho da igreja, Deus acrescentava os que haviam de se salvar. E o que eles faziam? Apenas pregavam o evangelho do reino de Deus. É simples. Não se preocupe com números, mas se pregar a mensagem, anunciar a mensagem, o evangelho de Deus, alimentar o rebanho, e Deus se encarrega de acrescentar os que hão de se salvar. Amém. Hoje as igrejas possuem seus métodos de como encher a igreja. Dão cestas básicas, dão sopão para a igreja, promovem seminários cobrando R$200, vem aprender como encher as igrejas, fazem promoção, como fazer uma igreja crescer em membros, fazem propagandas de certos ministérios, certos grupos de companheirismo. E o que a palavra de Deus ensina é deixado de lado. Deixado de lado. E é tão simples. Prega a verdade. Amém. Prega a palavra. Amém. Diga da forma como o mensageiro falou. Amém. Desfrute da água viva, do pão eterno. Desfrute da luz da Shekinah de Deus. Busque o batismo no Espírito Santo. É simples, meu irmão. E Deus, ora, Deus se encarrega de acrescentar os que hão de se salvar. Amém? Não se preocupamos, não vamos preocupar com números de membros, não, viu? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Não é você, é o próprio Senhor Jesus Cristo, tá? A igreja apostólica, ela não tinha assim métodos de apresentação como um show gospel, uma plataforma para botar os roqueiros do evangelho. Não, eles tinham o poder do Espírito Santo. Eles proclamavam o nome de Cristo, o evangelho de Cristo e o reino de Cristo. Falavam da palavra infalível, imutável, invariável, eterna e toda poderosa. Ela possuía a maior atração de todos os tempos, que é o Senhor Jesus Cristo.
a suar frio quando soube que Jesus saiu no terceiro dia. Ele chutou a porta do inferno, puxou a chave do inferno, tremulou na cara do diabo e disse: ó, a chave do reino, a chave da para a sepultura, pode levar Eliseu, pode levar Jacó, não Isaac, mas aqui está a semente da mulher, o Cristo glorioso. Tem maior atração para a igreja? Não tem. E eu, quando for levantado, atrairei todos para mim. Aleluia! Nós não precisamos de uma nova revelação, de um novo ismo, de uma nova interpretação, dizer que não tem mais intercessão, dizer que Jesus já veio em 1963. Não precisa isso, não. Aguarde que ele virá uma vez. Aleluia! A sua vida é o rapto. Aguarde. Não coloque o carro na frente dos bois. Espere. Verdade, Senhor. Deixa que o Espírito Santo lidere todas as coisas. Foi Ele que edificou a sua igreja. Ele cuida da sua igreja. Amém? A maior atração para nós é bater no Espírito Santo. Não tem. Procurar mais o quê? Procurar o quê? Internet? Televisão? Facebook? Orkut? Procurar o quê? Tem maior atração que Jesus Cristo? Verdade, meu Pai. Ele se tornar a sua maior atração quando fores batizado com o Espírito Santo. Deixa o fogo da glória descer. Deixa seu guinar se manifestar. Oh, irmão, haverá uma revolução espiritual. Oh, o coração do sábio é no lado direito, disse Samuel. Tu procura pelas veredas de justiça. Tu sai do coração esquerdo e o coração vai para o lado direito. Assim diz a Bíblia. Amém. Ele edifica a sua igreja. E quando a palavra, a mensagem da hora, ocupa o lugar da tua vida, esta é a maior atração que você pode receber. Amém. A igreja de Cristo não está edificada em cima de alguma emoção, em cima de alguns dons espirituais, em cima de alguns arrepios. Não! Sobre a rocha. A revelação de quem é Jesus. A imutável palavra de Deus. E quando a palavra tem acesso livre, é como disse Jeremias: achando as tuas palavras, eu logo as comi. E a tua palavra foi gozo e alegria do meu coração. João pegou o livrinho do anjo forte e comeu. Era doce na boca, mas foi amargo no ventre. É doce falar de Jesus, é doce falar dessa mensagem, mas te prepara para a reprovação, te prepara para ser rejeitado, se torna amargo. A palavra se torna agridoce, uma coisa boa. Isto cria equilíbrio. Nem legalismo e nem fanatismo. É um cristianismo centrado na palavra de Deus. Ela se alimenta de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso é um alimento inesgotável. É aquele maná escondido que você teve acesso de entrar ali. Isaías disse: seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O segredo da igreja primitiva é: mas recebereis a virtude do Espírito Santo ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo capacita-nos a ser testemunhas de Jesus. Jesus não está atrás de advogados, Ele quer testemunhas. Quanto mais testemunhas, melhor, porque advogado ele já é. Ele quer testemunho. E a tua vida se torna um instrumento
através de ti, para ti, você se torna um instrumento do Espírito Santo, que Ele vai te usar para alcançar outras pessoas, outras vidas. E se você sente essa necessidade, não importa quantas vezes tu vai subir o cenário, não importa quantas vezes tu vai entrar no teu quarto, não importa quantas vezes tu vai entrar no milharal, busque o Espírito Santo. Faça isso. Busque o Espírito Santo. Ore quantas vezes você puder, porque quando você receber o Espírito Santo, aí vai orar mais ainda. E quando você receber o Espírito Santo, você vai ter mais desejo dele ainda. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Então não fique com esse satisfeito, com essa medida que você tem. Não pare até onde você chegou. Não estacione. Não use essa linguagem do derrotado. Eu vou dar um tempo. Eu vou esperar um pouco. Não faça isso. Tu vai atrasar. O profeta diz que parar é o mesmo que retroceder. Busca até que do alto sejas revestido de poder. Saiba disso. O Espírito Santo fará por você aquilo que tu não pode por ti mesmo. Verdade, Senhor. A maioria das coisas você não pode por si mesmo. Verdade, Senhor. Olha Deus, hoje eu vou mudar hoje. Agora eu vou fazer esse propósito, vou mudar hoje. Piorou tudo. Mas quando é Espírito Santo, é diferente. Porque não é mais você, né? É mais que conselho, é mais que orientação. É o próprio Espírito Santo te guiando, te liderando, te dominando. Você é cheio do Espírito Santo para se derramar fora do copo, fora do vaso. Não basta só ser cheio. Uma coisa é derramar água em um vaso. Outra coisa é derramar para fora do vaso. Não fora do vaso, para fora do vaso. Uma coisa é um vaso cheio. Outra coisa é derramar para fora. É o que o Espírito Santo quer fazer com a igreja. Derramar para fora. Estou cheio. Transborda então. Faz o meu cálice transbordar. Para que ele possa se derramar em nós e através de nós. Amém. O Espírito Santo fala a você e através de você também. Glória a Jesus. Os apóstolos, a igreja apostólica, eles não precisavam estudar o grego e o hebraico. Pedro e João eram iletrados, mal sabiam assinar os seus nomes. Eles eram peixeiros, por profissão, né? Peixeiros. E tinha uma companhia de pesca, de barcos pesqueiros, ali em Nazaré da Galileia, ali em Cafarnaum, algumas filiais. Eram pescadores. Mas vocês vão ver que algo diferente aconteceu com eles. Quando eles receberam o Espírito Santo, não foi preciso estudar o grego, o hebraico, as línguas daqueles dias. Porque quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, havia em torno de 15, 16 nações ali, que era festa, e veio de toda a parte do mundo conhecido. E Pedro pregou um sermão curto, mas de grande poder, de grande unção. E quando ele terminou de pregar, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, meus irmãos? Aí Pedro, ô Mateus, tu estudou grego, João, tu estudou o hebraico para entender? Não foi preciso seminário, estudos de línguas. E Pedro não saiu perguntando: espera aí, eu vou procurar na Bíblia o
Santo vem. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles não precisavam estudar grego e hebraico, eles precisavam do Espírito Santo. E o Espírito Santo era a fonte da capacitação, era o impulso, um pequeno sinal confirmado com a palavra é suficiente para ele se mover. Hoje Deus tem que estar empurrando. Vai, faz por favor, vai lá, prega, ora, vai, jejum um pouco, vai. Hoje é assim. Não eram homens gananciosos nem exaltados, eram homens sobrenaturais. E esses homens não ficaram na missão 4 paredes. Vocês conhecem a missão 4 paredes, né? É uma missão tremenda de derrotados e falidos. O Espírito Santo não limita em 4 paredes. Estevão saiu para a rua. E a Bíblia diz que Estevão, cheio de fé e de graça, fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. Eis aí um homem sobrenatural. Não esperou por Pedro, por João, não, ele foi. Isso fez ele virar alvo. Ó. Ele pregava o Evangelho em demonstração de Espírito e poder. E todo aquele que prega em demonstração de Espírito e poder se torna alvo. Alguém vai apedrejar. Mas esse apedrejamento produziu visões. Ele viu outra dimensão. Ele viu Jesus em pé. Ele viu a glória de Deus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem mentiras por minha causa. Alegrai e exultai, porque será grande o vosso galardão nos céus. O interesse deles era proclamar Cristo e este crucificado. Era proclamar Jesus com o poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso vocês podiam encontrar na boca e no coração dos apóstolos da igreja primitiva. Eles não tinham vergonha do Cristo que serviam. Não tinham vergonha ao ponto de ir para a cadeia e serem açoitados. Saiba, os céus desciam em suas reuniões. Havia acampamento de anjos em suas reuniões. Havia terremoto em suas reuniões. Havia milagre em suas reuniões. Não eram cultos formais, frios, não. Era poder puro de Deus entre eles. Havia amor entre eles. Havia amor fraternal. E havia amor divino entre eles. Cristo não está tendo mais a preeminência que deveria ter. Nós não amamos a Ele como deveríamos amá-lo. Nós não servimos Ele como deveríamos servir. E nós não fazemos a Ele ou para Ele o que nós deveríamos fazer. Hoje há uma invasão de falsos mestres na igreja. O irmão Branco da igreja de Laodiceia disse: os doutores em teologia têm fechado a porta da fé, é impedido a outros de entrarem. Ele não entra e não permite que os outros também entrem, porque a sua teologia origina-se de um compêndio de psicologia escrito por algum incrédulo. Há um manual de psicologia que todos precisamos, é a Bíblia. Ela contém a psicologia de Deus. Vocês não precisam de nenhum doutor para explicar para vocês. Recebe o Espírito Santo e ele vai dizer o que está escrito no livro, porque ele é o autor do livro, porque ele conhece. Não somente conheça a palavra, conheça o autor da palavra. Saia desse engano de que esta era
está apresentando, viu? Vamos procurar então exaltar a Cristo e ser cheio do Espírito de Deus. Amém? Amém. Quando vem o Espírito Santo, o nosso progresso espiritual muda. Em direção ao norte, para pregou o branco, em Deuteronômio, capítulo 2, 3, Israel estava rodeando a montanha. Vocês têm ficado muito tempo nesta montanha. Volvei-vos ao norte. Isso chama pessoas que se acostumaram na caminhada cristã na rotina. Oração superficial, leitura superficial, vem para a igreja de forma superficial, então recebe tudo superficial. A Bíblia diz que nós temos que aprender com todos os santos a altura, a profundidade, a largura e o comprimento e o amor de Cristo que excede todo o entendimento. É uma terra amplíssima, Jesus disse. Olha bem. Deus disse a Josué que onde ele colocasse as plantas dos pés, aquilo era deles. Tá? Toda vez que Israel caminhava, adentrando-se na terra prometida, aquilo era deles. Outro dia nós falamos aqui. Tem dia que você está dando passos de gigante. Outro dia, passinho de bebê. Um irmão tem que dar na mão direita e outro na esquerda. Passinho de bebê. Progresso espiritual fraco. Vida de oração doentia. A Bíblia empoeirada. Compra-se Bíblia, dá de presente hoje para alguém uma Bíblia, né? As folhas estão tudo grudadas, passaram na faca, grudado, sinal de que nem deu nada, nem pegou na mão. Muita artificialidade, superficialidade. Passos de gigante ou passos de bebê? Que nesta noite o Espírito Santo nos leve o mais rápido possível a nossa Canaã, o Espírito Santo, com passos de gigante. Amém? Amém? Amém. Foi quando os sacerdotes caminhavam com a arca da aliança em seus ombros, em direção ao Rio Jordão. Santo, 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 pés descalços. Quando ele colocou os pés no Jordão, ele recuou. Glória. Até o Jordão foi dominado. O salmista chegou a fazer um salmo. Que houve, Jordão? Ficastes com medo? Porque recuaste. Mas diante da palavra de Deus tem que recuar. Diante da ordem de Deus tem que recuar. Onde pisar a planta do vosso pé, eu vou treinar. Dê passos firmes. Passos pelo poder do Espírito Santo. A cura divina é tua herança. Batismo do Espírito Santo é tua herança. Ser filho de Deus é tua herança. Viver a vida vitoriosa é tua herança. Viver a vida santificada é tua herança. Vencer o mundo é tua herança. Vencer o diabo é tua herança. Por que não domina? Passinho de bebê, será que é? Será que eu não vou cair? Não, irmão, é tua terra. O médico disse que eu vou morrer. Eu vou ter que morrer fazendo um tratamento ao longo da tua vida. Se tu aceitar, vai ser eu. Mas eu duvido, se tu tiver um passo de gigante, mesmo que o médico disse que no mês de vida, 2 ou 1 ano, se o Espírito Santo colocar dentro de ti uma fé viva, ungida, dentro da vontade perfeita dele. Ah, mas o fulano morreu, o médico deu 3 meses de vida, irmão, e acabou morrendo aquela pessoa, acabou morrendo aquele irmão, aquela irmã, e o médico disse assim, assim, assim. A fé não se assusta com isso. É verdade. Não tem nada a ver com fé. É verdade. Se é cristão, foi para onde? Foi para onde? E o que diz Apocalipse
capítulo 14. Bem-aventurados os que desde já morrem no Senhor. É nessa era. Um cristão a partir dessa era é muito feliz. Por que quer tirar a alegria dele ou dela? É muito feliz os que partem nessa era, para que as suas obras os sigam. Você vê que é depois da mensagem do terceiro anjo, que é o mesmo anjo de Apocalipse 10:7, do capítulo 14, verso 9. É o mesmo anjo, o anúncio do terceiro anjo, para fugir da marca da besta, para não receber o sinal da besta, o número da besta. Quem que veio alertar-nos? O profeta. E depois que ele alertar isso aí, bem-aventurados que desde já, os que recebem a mensagem da hora e partiu são muito felizes. Falando isso, a irmã Custódia partiu, né? Esposa do pastor João Paulo. Que Deus abençoe o pastor João Paulo e toda a sua família. Amém? Dê passos em direção à tua herança. Tu tem o penhor do Espírito. Tu carrega ali a legitimidade do que é teu. Tu tens a documentação na mão. Está ali o título de propriedade. Desemposta de Satanás. Sai daí, doença. Sai daí, demônio. É minha herança. Outro dia eu falei aqui de Charles Spurgeon, que foi visitar uma membra da sua igreja. Chegando lá, tinha na sua parede, numa moldura, um documento. Charles Spurgeon foi lá e se admirou e começou a ler. E chamou a atenção dele, irmã. O que é esse papel aqui? Eu posso levar esse quadro para mim, procurar algum especialista que entende? Pode, irmão Spurgeon, né? Chegou lá, levou para os entendidos, para os peritos de assunto. Sabe o que era? Era uma herança. Uma herança. Estava tudo no banco. Uma quantia, um valor precioso. Mas estava lá na parede. Spurgeon disse: irmã, eu não sabe isso aí. A irmã tem direito legal de uma herança. A senhora trabalhou em algum lugar? Sim, 50 anos trabalhei numa casa. Tenho 50 anos lá. Como a mulher não tinha para quem dar a herança, passou para mim. E a senhora botou num quadro uma moldura. Irmã, pega esse documento, procura os seus direitos. O dinheiro está lá no banco esperando. Ela foi, pegou o dinheiro, mas durou pouco tempo de vida. Desfrutou pouco do que Deus tinha para ela. É um quadro perfeito de muitos cristãos hoje. Com todas as bênçãos espirituais, aí botam na moldura. Penduram em algum museu. Deixa ali pendurado. Uma coisa tão preciosa, tão valiosa, que é a palavra de Deus. Dê passos de gigante e tome a tua posse. Deixa o Espírito Santo colocar dentro de ti. A promessa de Deus é minha. É para mim, é minha. É uma vitória, um perdão, é uma cura, é um milagre. É teu direito. Dê passos de gigante. Já vou encerrar. Josué então fez um trabalho maravilhoso. Ficou 7 anos na terra de Canaã. E ele já estava velho. Ele sabia que a morte já estava se aproximando. Em Josué capítulo 13, versículo 1. Então ele disse, ele falou: ainda muitíssima terra ficou para ser possuída. Irmão, nós já temos a mensagem. Há muitíssima coisa para ser possuída. Não em forma teórica, verbal, mas experimental, manifestar. Ou se a igreja tão somente pudesse receber uma revelação fresca do Espírito, diz Abraão, e por meio dela chegar a ser a palavra viva manifesta, faríamos obras maiores e glorificaríamos
céu, tornando-te, a palavra viva manifesta, é se tornando um crente sobrenatural. Ele é diferente, carrega a marca do celestial. Igreja, amados irmãos, como igreja dos primogênitos, há muita ou muitíssima, ou superlativa, há muitíssima terra a ser possuída ainda. A igreja chamada a expulsar os gigantes, tomar posse e se posicionar. Paulo diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amém, Jesus. Seja usado em Cristo. Tem passo de gigante, por favor. Amém, Jesus. Pare da passinho de bebê. Verdade, Senhor. Nem um papai e uma mamãe segurando. Vá ter experiência própria, moço, moça. Fica dependendo de papai e mamãe para dizer que tem que ir para a igreja. Não, vá. A mãe quer ficar, vai você. Uma coisa surpreendia a igreja primitiva, diferente de nós hoje. Os profetas e os apóstolos, eles não ficavam surpresos quando Deus fazia algo poderoso. Eles ficavam surpresos. Oh, Deus não fez, é por quê? Eles não ficavam surpresos quando suas orações eram respondidas. Eles não ficavam surpresos quando vinha a resposta, ou o anjo visitava, ou um milagre acontecia. Não! Eles ficavam assim, surpresos quando não acontecia. Oh, irmão, Deus fez uma coisa maravilhosa. Amém por isso. Claro, eu vou fazer. Mas tu tem que te assustar é quando não está acontecendo. É quando não está recebendo. É quando aquilo não está se manifestando. Aí é que nós temos que se assustar. É o contrário. Viu? Porque tudo que pedir ao Pai em meu nome, em sua vontade perfeita, Ele vai dar. Não vontade permissiva, vontade perfeita. Amém? Amém. Eles chegavam a tal ponto de se derramar na presença de Deus, que a resposta vinha. Deus se movia. E a tendência do homem hoje é falar do que Deus fez lá no passado, né? E do que Deus fará lá no futuro. Mas a mensagem veio para nos centrar e dizer o que Deus está fazendo no presente. A igreja de Cristo hoje, ela deve ser mantida, não por programas artificiais dos homens, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou encerrar, meu irmão. Não fique presos a memoriais do passado, que uma vez Deus te abençoou, que uma vez você era isso, que era aquilo. Irmão, os céus não se esgotou nada ainda. É abundância, irmão. Não fique satisfeito com a medida aí, não. Verdade, meu Deus. Não seja um crente formal da mensagem, um crente batistão da mensagem. Seja um crente revelado. Conheça que tu está na terra de Canaã. Passo de gigante. Tu pode comer alimento sólido, forte da terra de Canaã. Para de beber leitinho. É tempo de alimento sólido. Palavra preciosa. Deus está trabalhando ainda, viu? Deus está se movendo. Deus não parou de trabalhar. Então pare de agarrar-se em memoriais do passado. Deus ainda fala hoje. Seu nome é Jairo. Amém? Deus tem uma nova experiência para você. Amém, Jesus. Um relacionamento mais profundo, uma intimidade com Ele. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Moisés, o profeta pregou: porque clamas, fala.
Moisés ficou gritando, desesperado, diante do Mar Vermelho. E Deus disse: Moisés, olha isso aí. Tu não chamou o Pug e não veio? Tu não chamou o Rã e não veio? Tu não fez isso e não aconteceu? Eu já te dei isso aí para ti. Por que clamas? Vai, ordene ao povo que marche. Olha bem que o profeta diz. Tome isso para você, para nós concluirmos esta noite em nome de Jesus, porque clamas fala 143. Quando a fé na palavra pode ver a palavra manifestada, isso é mais que todo encanto do acerbiço e do que qualquer outra coisa que você possa falar. A fé faz. Você pode ver o pior, o desprezado, e a fé ainda brotará. Não importa o que seja, deixe-o estar no pior, e a fé ainda o brotará 1 milhão de milhas mais alto que o melhor que o mundo possa produzir. Essa fé que tu tem hoje aí pode produzir 1 milhão a mais de tudo que todos os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra não faz por você. A fé que você tem aí pode fazer. Olha o que tu possui. Tu és um crente sobrenatural, não sabia? Tu és uma águia. Tu te volta para o celestial. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. O caminho da águia no céu chamava a atenção de Salomão. Observe isso aqui, ó. E pega isso para você também. William Branham foi um homem sobrenatural no seu espírito. Sim, tinha falhas e defeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas eram homens sobrenaturais. Era a diferença. Mas olha aqui. Teve certa ocasião que o Senhor Jesus entrou num canto do quarto do Lombrana, parou, e numa manhã ele me despertou no quarto, parando-se no canto e disse: não temas fazer qualquer coisa, ou de ir a qualquer lugar, ou de dizer qualquer coisa, porque a presença de Jesus Cristo, que nunca falha, vai contigo por onde quer que vás. Amém. Amém. E porque nós continuamos, Deus permite. Aleluia. A sua presença está aqui manifestada. Louvado seja Deus. Isso, faça o filho. Faça os filhos, que você veio buscar. Faça os filhos. Olha que passinho de bebezinho aí. Estou muito deprimido essa semana. Estou muito para baixo essa semana. Ei, tira da moldura isso aí já. Isso já é um atraso de perda. Está perdendo, irmão? Eu não digo que não existe depressão, problema, angústia, dificuldade. Deserto é para passar, não é para morar. Deserto não é para morar. Saia desse deserto de depressão. Cada um passou por isso aí. Mas não para aí não. Mas até no deserto Deus vai virar. Até no deserto sai água da rocha. Há uma serpente ferida que te curou, que representa Cristo. A maná caída esta noite. Oh, pega a tua medida, meu irmão. E passa de gigante na fé. Em direção. Aleluia. Aleluia. Os anjos derramando maná para os céus. Anjos estão derramando os maná.
E enquanto eu estava ministrando a palavra, depois eu fui orar. O Espírito Santo nos deu uma palavra. Bati sobre essa plataforma aqui. E ao mesmo tempo que eu bati aqui, estava o ser de branco aqui, com um martelo na mão. E à medida que eu batia, aquele ser sobrenatural batia também, com um martelo, dando veredito que aqueles que segunda-feira estivessem aqui e crescem, aquele ser de branco batendo o martelo, estava dizendo: casa encerrada é teu, é teu, leva para você. Nós estávamos com um grupo de irmãos segunda-feira aqui, o Senhor nos visitou aqui. É culto dessa natureza que você quer. Estamos em casa de coisinhas e dodóizinhas. Porque tem que assistir a novela no celular, assistir o filme, tem que fazer algo. Então depois todos estão reunidos em oração. De passos firmes. Ah, você vai arrancar agora um passo forte. Porque ele está cansado com o evangelho da paz. Esmague essa derrota, esmague essa depressão, esmague esse espírito falido. Ah, quanto tempo eu vou ficar nessa? Já era para ter saído. Dê passos de gigante. Ou tu estás como a mulher de Ló, saindo de Sodoma, mas olhando para trás. Era hora urgente Ló e suas filhas aceleraram seus passos. E a mulher de Ló pereceu segurando a mão do anjo, se tornando uma estátua de sal. As igrejas estão cheias de estatuetas de sal, mesmo segurando a mão do anjo, mas o anjo não ficou ali, o anjo foi adiante. Oh, você alimenta-se com alimento de anjo, recebeu a mensagem de um anjo, porque olhar para trás. Passos firmes, passos firmes. Fiquei de pé um momento, vamos ministrar agora aquilo que você veio buscar esta noite. É aí que Deus te dará. Deus, nós precisamos. Deus, nós precisamos. Apresente a Deus agora a tua necessidade. O Espírito Santo vai tomar essa tua petição. Aleluia. Faça o filho, irmã. Não seja um crente circunstancial limitado que prende o teu pé. A botina do evangelho para você calçar. Passos firmes.
sabe que os olhos de Deus é voltado para o homem e para a mulher. Espírito Santo, cada pedido que está sendo falado, é falado. Cristo é a posta da nossa confissão, é o que tu confessa, é o que tu fala.
vai ampliar isso. Você crê que Ele é o Deus da multiplicação? Você crê que Ele faz além do que pedimos ou pensamos? Por quê? Porque a algo sobrenatural está aí. A oração é uma arma sobrenatural. A tua vida pode mudar. Olha a oração sobrenatural. Igreja, Deus se mover. Glória a Deus. E por vossos assentos. Amém, Jesus. Oramos por teres e falando, Deus, tem misericórdia desta vida. Ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Luísa, Sandra, Nicole, Felipe, Carol, querem o refrigério do Senhor Jesus. Liberta e ajuda esta família que precisa de milagre. Em nome de Jesus, irmãos. É verdade. Em nome de Jesus. Nossa Cecília pede por sua nora Zuma, vai fazer uma radioscopia. Que Deus tome a liderança na frente. Ajude a Zuma, liberta esta mulher. Jesus. Pelo teu poder, envia o teu milagre. A família do irmão Daniel, ajuda a família do irmão Daniel, envia o teu milagre, Senhor. Oração por Júlio César, pulmão, envia o teu milagre ao Júlio César, curando os pulmão dele, Senhor. Liberta da enfermidade do pulmão em nome do Senhor Jesus. Dona Cláudia, tosse, toda tosse, mal-estar, garganta inflamada, infeccionada, saia toda enfermidade das vias respiratórias, em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz o teu milagre, não precisa, também sua família, do seu irmão Bruna, libertação, Deus está no rumo da vida dela. Ajuda a Bruna, Senhor, envia o teu milagre. A tua obra na vida da Bruna, Senhor, libertando aquela alma pelo teu poder. Mamãe Irene agradece a oração do pastor, que estava com dores nos pulmões e foi curada na hora, na glória de Jesus. Oramos em favor da irmã Nani, pois está com nós. Também pelo meu cunhado João, vai fazer cateterismo amanhã, vai ter o vídeo de teste. Abençoar. A irmã Nani, seja livre da virose. Agora, em nome de Jesus, seja livre da virose pelo poder de Cristo. E o João que vai fazer cateterismo, Deus, tem misericórdia. Guarda essa vida, livra pelo teu poder. Normalmente também para os seus filhos Miguel, Rafael e Diego e Daniel. Tem misericórdia dessas vidas, Pai. Envia o teu milagre a essas vidas. No nome de Jesus. Maria Valdete Venâncio Correia está com câncer de mama. Ela pede ao Senhor, quer ser curada. Deus liberta a Dona Maria Valdete Venâncio Correia. Aquele câncer no seio, saia fora, seja destruído em nome de Jesus. Também por Célia e Valmor, libertação. Valmor, restauração do seu casamento. Ajuda este casal pelo poder do nome de Jesus, Deus. Restaura pelo teu poder. Por Rose que está com leucemia, câncer no sangue, cura dolorosa. Cura esta mulher pelo teu poder, destruindo aquela leucemia pelo poder de Jesus, o grande curador. Miriam que pede para o seu filho Joel, febre, dor de garganta, toca com a tua mão de poder, toda febre de garganta, sai fora, toda febre, inflamação na garganta, sai, em nome de Jesus Cristo, o grande curador. Vem pousar em mim.
sentir. Doce, doce Espírito Santo, vem, vem pousar em mim. Desce, desce sobre a minha alma, doce calma, quero sentir. Vem voando pra minha alma, liberdade eu quero gritar. Vem como o rio envolvente que me leva até Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Gosto muito de você. Navegar no teu rio é viver. Navegar no teu rio é viver. Vem, vem voando pra minha alma, liberdade eu quero gritar. Vem como um rio envolvente que me leva até Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Eu gosto muito, muito de você. Navegar